Nada? É? Então tá. Glória a Deus. Faz parte, né? Por um tempo faz parte. Irmãos, feche os olhos comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Obrigado por poder estar aqui, Senhor. Não há outro lugar que eu queria estar, a não ser aqui no meio com os meus irmãos, falando da tua palavra. A minha oração, Senhor, é para que não somente eu venha falar da tua palavra, porque uma igreja não é um homem na frente e um povo seguindo tão somente, mas a igreja são homens que cuidam de homens para que todos possam florescer, todos possam fluir rios de águas vivas para poder curar aqueles que ouvem e curar a si mesmo, porque quanto mais nós fluímos, quanto mais nós entregamos, mais nós nos enchemos, Senhor. Tire-nos da crise e nos leva para Cristo, tire-nos da dor e nos leve para a paz. Faça-nos compreender que se largarmos os nossos direitos, encontraremos a verdadeira alegria, Senhor. Não pela mediocridade, mas pela eternidade que podemos passar por contigo, Senhor. Nos colocamos, nos sujeitamos a Ti, pedimos que Tu nos guie nesta aula para compreendermos a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do Teu amor, para entendermos tamanha glória que nos espera e espera aqueles que se entregam, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje o Gelson está aqui com a gente, saiu da cama, passou 3 dias de cama, deu uma crise de labirintite, aleluia, glória a Deus, irmãos. A igreja ficou engraçada, foi feita uma fileira lá atrás assim, ó, povo do fundão aí, onde a Maia, Elô tá mesmo, é com vocês mesmo que eu tô falando. Aí tem o mais do fundão ainda, que é a Jaque, o Vitor, o Vander. Ainda bem que o Vander tá lá, senão eu ia achar que esse negócio tá esquisito, já. Tem que ter um mais velho no meio da galera, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero terminar hoje o sacerdócio eterno, amém? Sabe por que, irmãos, nós não vivemos o inferno no Brasil, mas nós vivemos uma injustiça muito grande, vivemos ou não vivemos? Aonde o crime está se tornando legal e a inversão de valores está tomando a sociedade. Por quê? Culpa do governo? Culpa da política? Não, irmãos, esse encargo é da igreja. Por muito tempo a igreja não compreendeu o seu poder e o seu valor. A igreja não compreendeu quem é o seu Senhor. E em vez de nós levarmos a arca da presença do Senhor até no centro de Brasília, aqueles que eram para levar se venderam, para poder usar os benefícios de Brasília. E hoje nós vivemos o que nós vemos no Brasil. Só que isso é uma escala grande, uma esfera grande de ação daquilo que nós conquistamos dentro da nossa casa. Abraham Lincoln, ele escreveu, tem uma frase dele que diz assim: a liberdade de um americano começa quando ele lê um livro dentro da própria casa. Porque toda liberdade começa na mente e não nos direitos de um Estado. E assim também, a nossa nação é uma das nações que mais tem evangélicos e cristãos do mundo, se somar evangélicos e católicos. Mas é uma das nações com menor eficácia no evangelho do mundo. Por quê? Porque Satanás, quando ele não consegue impedir de você plantar, ele tenta impedir você de colher. Se ele não conseguir impedir você de colher, ele vai impedir você de compreender e desfrutar daquilo que você colheu. Então Satanás não nos impediu de avançarmos em direção ao Senhor, mas ele mudou a nossa mente para não entendermos quem é o Senhor. Então nós estamos muitas vezes dentro de uma igreja, nos chamamos de crente, mas nós não temos a essência do evangelho, porque a religião nos formatou a trabalhar, mas a religião nunca nos levou a conhecer de fato Jesus. O que é a religião, pastor? O que o pastor está falando é o sistema que está plantado no meio do povo, que engrandece homens em nome de Jesus. E esse sistema cauterizou a mente de muitos, e até a nossa forma de pensar. Porque de alguma forma nós achamos que as pessoas que estão dentro desse sistema, onde o homem é o centro, por mais que ele fala de Jesus, vão para o céu. Nós achamos isso, e talvez até vão, talvez.
mas dentro de um sacerdócio menor. Agora, dentro de toda essa perspectiva, eu dei 7 aulas de Melquisedeque, explicando o que é Melquisedeque. Irmãos, não é possível que a gente continue com a mesma vida, que eu continue sabendo tudo que a gente sabe. Não é possível. E depois de 7 aulas explicando o que era o sacerdócio de Melquisedeque, nós passamos 3, hoje é a terceira, de entrando no sacerdócio. E a última aula eu falei sobre nós vermos as promessas. Por quê? Porque se a gente não vê, a gente não se entrega. E na segunda-feira, na última aula de liderança, a 14ª aula, eu falei sobre obediência, sobre integridade e sobre ética cristã. E nessa aula, eu mostrei que se a gente não se relaciona com a obediência, vendo o fruto dela, a gente só vê a obediência como uma lei. O pastor está me colocando uma lei, ou as pessoas estão me colocando uma lei, mas é porque tu não conhece o espírito da obediência, que é o Espírito Santo, que te dá a vida eterna. Então, quando nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entrar. E hoje eu quero terminar falando sobre a grandiosidade, o poder, a soberania de Deus através disso que nós chamamos por mais de 2 meses de sacerdócio de Melquisedeque, ou sacerdócio eterno de Melquisedeque. Eu quero dar uma aula levando você a compreender essa profundeza. Talvez a aula vai ser mais ou menos de 1 hora, mas vale a pena cada minuto. Eu te respeito muito para subir aqui em cima e falar qualquer coisa. Amém? Eu não tenho pressa de dar uma aula, porque eu sei que você vale mais do que qualquer coisa que eu poderia estar fazendo agora, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. Imagina umas 30 vidas aqui reunidas. Se eu quisesse aprender e estabelecer, e é até bom para que os demônios ouçam isso, porque eles infernizam a nossa mente. Se eu quisesse aprender e estabelecer técnicas de crescimento para encher uma igreja, eu já teria feito. Mas eu entendo que o que eu tenho que fazer é transferir a essência. E o crescimento, ele é do Senhor. Amém? Então nós não estamos aqui por manipulação, nós estamos aqui por propósito. Agora vamos para a aula. Hebreus capítulo 7, verso 28 diz assim: a lei constituiu sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, irmãos, o ministério de Levi, presta atenção comigo, era um templo onde eles sacrificavam. Amém? Era similar a mais ou menos, sabe quando as pessoas, eu não sei se alguém já foi católico aqui, eu já fui, quando os padres, a gente tinha uma concepção de que o padre, ele até tinha uma batina diferente, uma roupa diferente, porque ele era aquele que oferecia de alguma forma na nossa mente um sacrifício para que nós fôssemos santificados. Nós temos sempre a impressão, enquanto nós não estamos na igreja, que alguém está rogando por nós. Então, na igreja católica isso era muito comum, rogar para Maria que rogue por nós, rogar para um santo que rogue por nós. Existe sempre uma ideia de que alguém tem que sacrificar algo para a gente poder ser purificado. E quem melhor do que o sacerdote? Mas essa ideia de acesso a Deus é uma ideia qual veio do templo, onde eles tinham toda uma cerimônia de purificação. Só que esse templo era limitado, com pessoas limitadas, com entrada limitada. Era a forma de Levi, a tribo de Levi, guarda o conceito. Eu vou terminar hoje sobre esse assunto. A tribo de Levi se relacionar com Deus era muito limitada, era muito difícil. As pessoas eram muito distantes, elas não viam o que vocês veem hoje. Eu não poderia estar pregando da forma em que eu prego, porque era muito diferente, era muito limitado, alcançava somente Israel. A Arca da Aliança, que era onde estava a presença de Deus, ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Então coloque na tua mente, era um lugar difícil de acesso a Deus, era difícil, era muito, tinha que subir a escada de joelho, 1000 degraus para poder pagar uma promessa,
Era muito difícil, Deus estava muito longe. Parece que eu tenho que ir lá no templo dos templos para poder acessar Deus. Então, esse era o sacerdócio de Levi. No sacerdócio de Levi não havia cura de coração, havia ritos. As pessoas tinham que cumprir ritos, achando que os ritos santificavam eles, mas não santificavam. Por isso que eu digo que um dia o cristianismo se tornou catolicismo, voltou a ser judaísmo e hoje está lá na tribo de Levi, porque a sinagoga, a igreja católica e agora as igrejas evangélicas neopentecostais estão a mesma coisa. Tem igreja evangélica que quando começa o culto a Arca da Aliança passa no meio. Tem igreja evangélica que estão botando a Arca da Aliança em cima do púlpito. Porque os rudimentos tornam-se o centro da tribo de Levi. Porque Levi era assim, eles tinham a Arca da Aliança, os castiçais, a mesa com pão, era tudo um ritual. Um dia eu estava na frente de uma igreja católica, aqui no centro da cidade, aquela que tem a torre grande aqui em Blumenau. Fui evangelizar católico. E fiquei lá um tempão, pedindo e orando o Senhor para me apontar uma pessoa. E o Senhor me mostrou uma pessoa com característica de camisa azul, blá, 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 mostrou tudo, só que eu não vi, não achei. Eu não evangelizei, mas eu fiquei sentado na porta esperando o pessoal sair. Quando eu peguei o carro, eu voltei para casa muito incomodado, eu falando, meu Deus, Senhor, pessoal tudo morto, saindo da missa, tudo morto, é visível a morte espiritual. Aí o Senhor, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, a tua igreja está igual. Porque as pessoas acham que ir para um culto santifica elas. Eles acham que é uma água benta, rezando um terço. Vocês acham que é dizimando, indo para o culto. E nada disso santifica uma pessoa. Não é isso que te faz ir para o céu. Isso são ritos. Não é o batismo que te faz ir para o céu. Não é o sacramento do casamento que te faz ir para o céu. E naquele momento eu vi que nós estava tão morto quanto eles. Por quê? Porque nós estávamos no sacerdócio de Levi, achando que nós somos santos porque estamos no culto, porque estamos fazendo algo bom. Hoje eu não falei palavrão, eu mereço ir para o céu. Hoje eu fui uma boa esposa, eu mereço ir para o céu. Hoje eu fui um bom marido, eu mereço ir para o céu. Hoje eu não fui tão bom porque eu bebi. Hoje eu não fui tão bom porque eu menti, já não mereço mais. Porque ainda nós vivemos na forma de pensamento de Levi. Sacrifícios, rudimentos e leis que nos habilitam ou não habilitam. E aqui eu tento, e eu já estou há muitos anos já pregando sobre isso, desde que o Senhor me trouxe clareza, e agora mais firmemente, que não é as nossas atitudes, os nossos acertos que nos fazem santo, mas é para quem nós estamos olhando. Então não importa se hoje tu acertou, para onde tu estás olhando? Por quê? Porque se os teus olhos estiverem na luz, grande luz terá teu corpo. Isso é a graça. Se hoje você tem uma fraqueza, se você tem um vício, se você tem uma luta que você não vence, é porque ainda tu não olhou para a luz o suficiente. Tu nunca vai ser bom para conseguir vencer. Mas pastor, eu sou orgulhoso, eu sou muito quieto, eu sou muito falador. Olha para a luz que tu vai ver um Messias temperante, tu vai ver um Messias calmo, manso, fiel, verdadeiro. Daqui a pouco tu se torna igual a ele. A tribo de Levi não conseguia ver a Deus. E eu vou explicar um pouco mais. Já Melquisedeque, ele era ilimitado. A Arca da Aliança, ele estava no meio de todo mundo. Melquisedeque é um homem que ele entra no meio do povo e deixa o povo tocar nas vestes e é curado. Melquisedeque está ligado com um homem que senta com 12, sabendo que um dos 12 vai jogar ele para a cruz, e a presença do Pai manifesta em meio de todos. Melquisedeque não tem a ver com regras, tem a ver com um homem que fala, se tu olhar para mim, se tu acreditar em mim, se tu andar comigo, eu te salvarei. Não é mais tu quem salva, é Ele. Mas tu precisa olhar para Ele. Porque aonde os teus olhos estão, isso vai se tornar teu corpo. Então Melquisedeque passa a ser um outro poder na nossa vida. Agora presta atenção, lá em João 4,
quando Jesus chega naquela mulher, eu não vou ler para a gente abreviar o assunto, ele chega naquela mulher no poço, e ele fala assim, ó, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pedirias e fluiria águas vivas de dentro de ti, e tu serias saciada para sempre, eternamente. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ela olhou para Jesus, aquela mulher, ela achou estranho, e ela disse, teve uma conversa lá com Jesus, eu não lembro exatamente como, mas eu sei que no momento Jesus fala assim, está chegando o tempo que você não precisará mais ir ao templo adorar, pois o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava falando? O sacerdócio de Levi está acabando, tu não precisa mais sacrificar. Ela era uma samaritana, ela não era judia, ela não podia viver aquilo, e Jesus falou, mas tu viverás. Por quê? Porque agora Melquisedeque está chegando em você, está chegando uma nova ordem, está chegando uma nova glória. Então o primeiro aspecto de Melquisedeque não é um pastor que prega e o resto ouve. Melquisedeque é rios de águas vivas fluindo no coração de toda a igreja, amém? Não é mais um sacerdote que leva o sacrifício, é vocês todos sendo sacrifício, e eu também. Por isso que quando Jesus andava com os apóstolos, a Bíblia diz que eles não sabiam reconhecer quem era Jesus e quem eram os apóstolos, era parecido, porque rios de águas vivas fluíam de todos eles eram parecidos. Agora esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto de Melquisedeque é, não precisarás mais adorar no templo. Meu Deus, os hindus, irmãos, precisam de um templo para adorar. Os muçulmanos precisam de uma mesquita para adorar. Os católicos precisam de uma capela, de uma basílica, de uma igreja para adorar. E nós, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aleluia! O Senhor precisa que os crentes tenham um só coração para adorar. Tu não precisa mais de templo, de placa, de bandeira, tu não precisa mais de púlpito, de microfone, basta que você esteja em um só coração, por aquele que é o Senhor dos senhores. Melquisedeque rompeu com as barreiras. Pastor, por que a gente tem esse galpão aqui? Porque aqui é mais confortável para caber nós tudo junto, aqui é só a área de festa da minha casa, amém? Um dia talvez tu vai ter a tua área de festa maior, e tu vai estar lá pregando também. Aqui é só um lugar onde nós temos tudo em comum, onde nós podemos compartilhar os nossos corações, sentar junto, é mais fácil, é mais confortável. Não sei se esse conforto é bom ou é ruim, não sei se isso não nos acomoda demais, e talvez se nós estivéssemos reunidos em cavernas, escondidos, nós estaríamos fluindo mais, porque seria mais perigoso, e aí nós valorizaríamos mais o Senhor Jesus, ou largaria a vida de uma vez, não sei, às vezes eu me pergunto isso, mas o fato é que, agora, não precisamos mais de templo. Existe algo que o Senhor só precisa de um coração, isso é Melquisedeque, é outro nível, não tem a ver com rito, não tem papa, não tem o apóstolo dos apóstolos, ninguém precisa usar anel e ninguém precisa beijar no dedo do apóstolo. O apóstolo está para sustentar todas as coisas, todos os ministérios, mas não para ser o governador, mas para ser o direcionador. É diferente. Melquisedeque é diferente. Agora, quando que começou o sacerdócio de Levi, irmãos? Deixa eu te contar uma coisa. Quantos já viram aquela historinha que Moisés sobe no monte depois que a sarça pega fogo? Todo mundo, né? Se tiver alguém, pelo amor de Deus. Quando ele sobe no monte, passa 40 dias com o Senhor fala para ele sobre o tabernáculo. Qual o tabernáculo, pastor? O tabernáculo de Melquisedeque. Tabernáculo perfeito. Tu pode ler isso a partir de Êxodo 15, 16, 17. Depois que Moisés desce do monte, o que acontece? Bezerro de ouro. Vocês lembram disso, do bezerro de ouro? O povo estava adorando um bezerro de ouro. Moisés subiu. O povo temeu a Deus. E por causa do medo, eles falaram assim, ó, já começaram a reduzir a presença de Deus. Nós temos medo, Moisés, porque a nuvem é um lugar desconhecido, e eu tenho medo de viver algo que eu nunca vivi.
Então tudo que Deus te falar, tu fala para nós que a gente vai fazer. Ficaram com medo. Pastor, vai lá e faz, o que tu falar, eu não vou buscar, porque eu tenho medo. Vai que Deus pede a minha vida. Vai que Deus me toca em algum lugar, vai que Ele me expõe. O povo ficou, Moisés subiu. Quando Moisés desceu, ele estava adorando quem? Eles chegaram para Arã, que era o segundo de Moisés, era o Daniel lá. Daniel estava lá, o vice-presidente. Aí eles falaram, Daniel, o que nós vamos adorar agora? Ele falou, vamos fazer o seguinte, pega o ouro que vocês têm, vamos adorar o ouro. Daniel ia excomungado se ele fizer isso aqui. Eu pego os irmãos tudo, nós damos uma coça nele. E aí o povo começou a adorar o ouro, o dinheiro, até parece que a gente conhece essa história, não parece? Os irmãos querendo buscar Deus e os pastores dando dinheiro para eles adorar. É mais rápido para encher a igreja. Eu aposto com vocês que se eu botar um culto aqui, que eu digo que todo mundo de Blumenau vai enriquecer, eu encho isso aqui rapidinho. Aí eles começaram a adorar o dinheiro. Naquele momento Moisés ficou doido, ficou brabo. Ele era o cara mais manso da terra, mas naquele momento ele foi o mais irado. Ele pegou a tábua e quebrou. Pá! Tudo que Deus falou com ele, ele jogou no chão e quebrou. Toda a maquete do tabernáculo, jogou no chão e quebrou. Aí ele olhou para aquelas 12 tribos de Israel e falou, quem de vocês escolhe o Senhor Deus? Os caras de pau escolheram todos o bezerro que era feito de ouro, porque trazia mais estabilidade na terra. Mas uma tribo escolheu Deus. Essa tribo é chamada de tribo de Levi. É por isso que a gente fala os levitas do templo. Porque a tribo de Levi passou a ser o guardião do tabernáculo na terra, no mundo do Senhor, naquela época. Aí começou, Moisés subiu no monte de novo, e Deus falou, Moisés, eu não vou mais escrever essa tábua. A primeira quem escreveu fui eu. Agora que tu quebrou e fez a burrada, quem vai escrever vai ser tu. Porque a segunda quem paga a conta é o filho. Aí, a primeira o pai dá. Ele foi lá e escreveu. Mas a visão de Moisés agora era limitada, porque tinha a ver com a tribo de Levi. Antes Moisés tinha herdado o chamado de Abraão. Era Melquisedeque. Agora Moisés reduziu. É como o nosso cérebro. O nosso cérebro ele reduz o potencial do nosso espírito. Estuda um dia isso com Daniel, pede uma aula disso para ele. O nosso cérebro, ele reduz o potencial da percepção nossa. A tribo de Levi, o sacerdócio de Levi, o tabernáculo de Levi, ele reduziu a compreensão e o relacionamento dos homens com Deus. E ele começou as leis levíticas, que aí começou todas as mais de 600 leis que Deus fez para os homens. Entre elas leis morais e entre elas leis cerimoniais. Por exemplo, guardar o sábado, não comer porco, não tocar em morto. Uma mulher com menstruação tem que ser tirada da cidade. Tudo isso era leis do arraial, né? Era leis litúrgicas para apontar algo, sacrificar o cordeiro e essa coisa arada toda. Mas tinha leis morais, por exemplo, não matarás. Não matarás é uma lei moral, continua não podendo matar. Então, irmãos, começou-se as leis. Agora, reduziu, é isso que eu quero que você entenda. Quem está em Levi, agora presta atenção. Só que Levi continuou com o modo operante olhando para o dinheiro. Porque todas as 12 tribos de Israel se juntaram para se mover com Levi. E a essência das tribos não era Deus. A essência das tribos era ter Deus na terra para poder nos enriquecer. Isso era Levi. Levi está olhando para si. Levi é egoísta. A forma de Levi é uma igreja estabelecida para enriquecer uma cidade, não para libertar um povo. Presta atenção nisso. É diferente. Levi são os cantores e pregadores gospels, que eles estão vendo quanto que eles vão poder ganhar com aquilo que eles vão pregar ou cantar. Eles não estão querendo libertar o povo, eles estão pensando em si mesmo.
Levi sempre está em crise pessoal, sempre está em crise, todo dia tem uma crise diferente, porque fica só olhando para si, não consegue ver algo maior do que si mesmo, foca em si mesmo, então vive de crise em crise, de problema. Por quê? Porque Levi, não existe uma forma. Hoje tu acha assim, ó, se eu fizer isso, eu estou feito. Quando tu consegue fazer, tu chegou no teu limite, fez. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu não sei, estou perdido, entra em outra crise. Por isso que Levi é de crise em crise. Tu chega num lugar na tua vida, aí tu quer agora chegar em outro. Por quê? Porque tu olha para si mesmo, tu usa Deus e o universo para te enriquecer. Usa macumba, candomblé, evangélico, protestante, católico, voodoo, faz de tudo para enriquecer ou conquistar a mulher amada. Ou o homem amado. Ou ter poder. É muito normal os reis quererem ter poder, os empresários. Qual que é a diferença de eu ir para um centro de macumba, pegar um passe do diabo para me enriquecer, ou ir para uma igreja pegar um passe de Deus para enriquecer? Ambos é para servir o meu coração egoísta. Não importa se quem está me dando é Deus ou o diabo. Aí tem gente que fala, eu sou tão abençoado. Aí o cara vai e compra um carro, nunca ajudou ninguém. Compra um carro de 200 mil e bota, Deus quem me deu. Enquanto tem um cara passando fome no lado da casa dele. Isso é Levi, irmãos. Usa tudo para enriquecer. É normal, todo mundo que chega aqui na igreja chega em Levi. Ou está com crise com o marido, com a esposa, com dinheiro, alguma crise tu vai ter. É normal, é o primeiro passo. Isso é Levi. Agora, a dinâmica do tabernáculo de Levi. São 3 lugares. Presta atenção nisso. Eu vou falar bem abreviadamente. Lá em Êxodo 19. O primeiro é o átrio. É assim, ó, é como se fosse uma grande barraca, só que é uma barraca com muro. É uma barraca com muro, feito de cortinas e tudo mais, de couro e uma coisa arada toda. E aí tem um campo aberto. Nesse campo aberto tem uma portinha de uma tenda e tu entra. Depois tem um outro véu para tu entrar numa outra sala. São 2 salas e um campo aberto, como se fosse uma quadra de colégio. E no final tivesse 2 salinhas, uma dentro da outra. Esse ambiente aberto é o átrio. Todo mundo podia entrar lá. Todo mundo. Era um lugar que tu não precisava fazer pacto com Deus. Quem quisesse entrar, entrava. Estava aberto para todo mundo, era o átrio. A porta era grande, era bem grande a porta. Não era nada de estreito, qualquer um entrava. Mas quando você entrava lá, tinha um altar. Para você poder entrar na sala de dentro, tinha que passar no altar. Esse altar era um altar onde você podia fazer sacrifício. Agora presta atenção. Quando você entra na igreja, o primeiro lugar é o átrio. Você começa a perceber que Deus existe. Quando você percebe que Deus existe na tua vida, você entrou no átrio. Só que se você não avançar a tua caminhada evangélica, se é que a gente pode chamar disso, se você não continuar, você vai parar aí. E tu viu a Deus. E talvez tu viu até uns milagres. Só que tu nunca provou de algo maior. De algo que transforma a tua alma, teu espírito. Então tem um altar. Naquele altar, tu tem que botar o sacrifício. Aquele sacrifício é você. Uma mesa de bronze, feita para você morrer. Depois que você passa no altar e bota a tua vida ali, que simbolizava onde eles matavam o cordeiro, que depois apontou era Cristo, e Cristo diz que o cordeiro somos nós. Romanos 12, 1, 2. Aí tu chegou naquele altar, tu morreu, daí tem uma bacia de bronze. Esse era o tabernáculo limitado, presta atenção. Uma bacia de bronze. Bronze ali fala do juízo de Deus. Bronze na Bíblia é sempre juízo. O ouro é o que é ilimitado, bronze é aquilo que tem juízo. E aí, naquele até o celular deu um é B.O., juiz, é B.O. E aí naquela bacia de bronze, simboliza o juízo de Deus, e lá tem água.
aonde você tem que se lavar pela palavra. Então tem água, tu tem que lavar a mão. Aí tu pode entrar na outra porta. Só que, presta atenção, aquela água ali simboliza a palavra de Deus. O relacionamento com Deus. Só que tu só lava as mãos. Os judeus sempre tinham que lavar as mãos antes de comer e tal, era normal. Era muitas pias para eles lavarem as mãos. É costume até hoje. Então tinha uma bacia de bronze, lavava as mãos, falava da palavra de Deus. Que você ser purificado pela palavra. Para prosseguir e entrar, você tinha que passar por ali. Então, quando você começa o processo de purificação, no teu coração, presta atenção que esse caminho que eu estou falando para vocês é algo espiritual que vocês estão vivendo. Aí você entra nessa porta, só que a porta do santo, do lugar santo, é estreita. Já não é mais uma porta de 9 metros, como é a porta dos átrios. É estreita, ela é um pouco mais estreita. Aí você entra, limpo, tá limpo, morreu, pode tocar Jesus, vamos embora, o que tu mandar eu faço. Já não estou mais aqui só por dinheiro. Aí tu entra, Jesus começa a te tocar. No santo lugar, tem uma mesa de ouro com 12 pães. Essa mesa de ouro com 12 pães simboliza o pão da presença de Jesus, que ele começa a alimentar o teu espírito e as 12 tribos, porque ele alimentava as 12 tribos. E nessa mesa, onde tinha os pães, era à direita, à esquerda tinha um candelabro com sete velas, com 7 luzes. Esse candelabro significava de alguma forma a luz do Espírito Santo e a igreja, que era onde iluminava a palavra, o alimento, era onde trazia luz para o tabernáculo. Depois disso, no centro, tinha um altar de ouro, com incenso queimando. Esse incenso que subia nessa sala, biblicamente falando, simboliza a oração e a adoração. Falando nisso, tem que mudar aquele quadro, viu? Tem que mudar lá, o adorar é antes do orar. Então tinha adoração, só inverter a ordem. É que devem ter invertido no casamento da Dai e não foi refeito. Adoração, presta atenção agora, era um altar que a adoração e a oração estavam subindo. Quando tu come do pão da presença, quando você está na luz da igreja, e quando você adora de verdade e ora de verdade, então você está apto a entrar na terceira sala. Só que essa terceira sala tem um véu. E esse véu só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, que se consagrou o ano inteiro, e levava um sacrifício naquela sala, aonde tinha que ser um cordeiro sem defeito, para derramar no propiciatório da Arca da Aliança, que era o que simbolizava a presença do Senhor. E aonde o Senhor brilhava, lá dentro não tinha igreja. Porque lá dentro quem brilha é Deus, não é a igreja. Porque o pastor Luiz Hermínio fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que hoje ele vê que Jesus Cristo é o caminho ao Pai e a igreja é o pedágio. Todo mundo que passa pela igreja está tendo que pagar alguma coisa, por causa da cultura gospel, que está querendo arrancar dinheiro do povo. Isso não significa que você não tem que dizimar, isso significa que o dinheiro não pode ser o centro da nossa vida, e ninguém pode te botar um preço para chegar no Pai. Antigamente falaram tanto das indulgências, hoje em dia está quase isso, para tu entrar não vou falar o nome do ministério, para tu entrar em alguns ministérios é R$200, R$200, 4 ingressos, eu posso manter uma família bem alimentada e com as despesas pagas, meu Deus do céu. Aí, nesse lugar do propiciatório, nesse lugar do véu, para você entrar, nem sei porque eu estava falando disso tudo agora, mas enfim, era uma vez por ano e você tinha que se consagrar. E para você entrar, você tinha que estar santo e não ter defeito, aquilo que você apresentava. Pronto. Agora, a porta era pequena e tinha um véu, não é mais qualquer um que entra. Eu falei, né? Eu estava dizendo que na antiga sala, no lugar santo, a igreja ilumina. É até onde eu, como pastor, vou te levar. Mas o Santo dos Santos é um lugar que só tu pode acessar. É com a tua entrega. Não adianta mais eu querer fazer alguma coisa. Eu estou aqui para ser uma plataforma, uma base para tu subir. Mas quem sobe é tu. Entenda isso. Nesse lugar, então, é quando a pessoa entra
com entrega total. Esse ambiente é o Santo dos Santos. A presença de Deus, ela está lá dentro. Tem que romper. Amém? Glória a Deus. Isso é a caminhada que você está fazendo aqui na terra. Então, às vezes você está no nível 1 ainda. No nível 1, lá no átrio, tu se ofende por qualquer coisa. Parece que tudo está errado, alguém está errado, o dia está errado, a vida está errada, o pensamento está errado, tudo está errado. Lá no Santo dos Santos, nada mais está errado. Porque tu quer ser uma resposta para tudo o que o mundo está precisando, para poder levar mais gente contigo para esse lugar abençoado. Então, tu já não pede mais perdão para as pessoas porque tu acha que você está certo, ela está certa. Só pede perdão para que essa pessoa não se afaste. Eu estou fazendo mal para ti? Tá bom, eu estou aqui, bora andar junto. Mas eu vou falar sempre a verdade, mas bora andar junto. Você cede quando precisa ceder. O intuito no Santo dos Santos não é mais ter razão, é viver com Jesus. Tu só quer viver com Jesus. Amém. Agora, eu falei para vocês, eu quase chovi no molhado, né? Eu falei o que eu já preguei várias vezes aqui. Uma vez eu passei 7 quarta-feira pregando sobre isso. Agora vamos para frente. 1 Crônica. Em 1 Crônica 9, por ali, Davi ele tem uma visão. Agora presta atenção. De um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, ou o Templo de Davi, que se tornou o Templo de Salomão, porque quem fez foi Salomão, mas quem projetou foi Davi. A visão foi do pai, a execução foi do filho. Quando Davi teve essa visão, a visão que Davi teve do templo não era a mesma que Moisés. Porque Davi, ele teve uma visão segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, quando ele era jovem, ele matou um urso e ele matou um leão pegando na barba. Quem aqui tem coragem, irmão, de pegar um leão na barba? Vai no zoológico para tu ver. Ele matou o leão, depois ele matou o gigante. Por que Davi vivia o extraordinário? Presta atenção nisso, você precisa entender isso. Porque Davi, desde muito cedo, ele entendeu o que era Melquisedeque, ele entrou. Davi, ele fluía. O maior livro da Bíblia vem da iniciativa de Davi, que é o livro de Salmos. Davi, ele é quase o centro do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, a Bíblia não diz isso, porque a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Ele era um cara incrível. Davi viveu exatamente reinando em Jerusalém 33 anos e meio, que é o tempo que Jesus teve de vida. Se você estudar a Bíblia, você vai ver. Agora presta atenção, quando Davi tem uma visão do tabernáculo, ele tem segundo a ordem extraordinária, sobrenatural, ilimitada, universal de Melquisedeque. Os salmos de Davi continham que o Senhor abençoe todas as nações da terra. Levi não, Levi só queria saber do quinhãozinho dele, do jardim dele, o resto que se explodia. Davi não, Davi queria abençoar toda a terra. Davi alcançou um lugar tão alto que Deus falou assim, ó, Davi, no dia que eu reinar na terra, eu vou sentar no teu trono, tu vai reinar comigo. De tão grande que Davi foi. E vai acontecer, o trono de Davi está lá em Israel esperando o Senhor Jesus. Vai acontecer. A porta que a Bíblia diz que foi cerrada, está lá cerrada. A porta do leão está lá fechada. E ele vai voltar por aquela porta e ela vai cair. Está lá. Agora, Davi vivia com o coração em Deus. Ele recebeu uma visão de Deus. Agora abre comigo 2 Crônicas 4, 1, 2. 2 Crônicas 4, 1, 2. Abre comigo. Não é 2 Coríntios, viu? É 2 Crônicas, segundo o CR. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Presta atenção. Vocês lembram como eu expliquei o tabernáculo de Moisés? Agora olha o que Davi fez. Fez também um mar de fundição. Era redondo e media 10 côvados de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Por baixo da borda, figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando todos os bois
contornando todo. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente ao mar. Presta atenção. O altar de sacrifício, ele já começa dizendo 20 côvados de comprimento e 20 de largura e 10 de altura. Ele já era várias vezes mais que aquele altar do átrio que eu falei no começo, que a pessoa tem que passar para morrer. Por que Davi fez maior? Porque o nível de sacrifício que Davi tinha visualizado era maior. Lembra que eu falei na última aula, uma promessa superior? Davi via um sacrifício superior. Agora, quando Davi vai fazer a bacia de bronze, ele não faz uma bacia, ele faz um mar. Presta atenção nisso, ele faz um mar de fundição de ouro, cabia 11 mil litros de água. Irmãos, 11 mil litros de água, ele fez uma piscina. Sabe, Davi falou, nada de lavar a mão, se joga. Davi falou assim, ó, eu quero que a gente se relacione com Deus de verdade, não é para lavar só a mão, é para mergulhar lá dentro, porque ele abriu, ele falou, Deus é muito mais do que vocês estão pensando, se joga, esse negocinho de lavar a mão, vir no culto, não, entrega a vida toda, vai lá dentro, se afoga, a bacia não dá para se afogar, o mar dá, o mergulho era maior. Lembra que a bacia de bronze falava de purificar com a palavra de Deus? O que é uma piscina? Eu fico imaginando, não, bacia não, é piscina, eu quero que todo mundo se jogue, é exagero mesmo. Com Deus é exagero, tem que se largar tudo. Aí tu vai continuando lá dentro, lá no verso 6 diz assim, ó, fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, e lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. Porém, o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. Meu Deus. Ele fez, tinha um castiçal, lembra? Um castiçal com 7. Ele fez 10 castiçais de ouro, segundo o que for ordenado a respeito deles, e pôs no templo 5 à direita, 5 à esquerda. Aí, como se não bastasse, ele fez 10 mesas para colocar os 12 pães. E fez bacias de ouro, agora não era mais bronze, era ouro, era ilimitado. Então agora, irmãos, presta atenção, uma mesa com 12 pães, agora eram 10 mesas com 12 pães, 10 mesas com 12 pães, cresceu 10 vezes mais, o candelabro cresceu 10 vezes mais, tudo que Davi botou a mão ficou 10 vezes maior. Agora olha que interessante, em Atos capítulo 1, versículo 15, Jesus vem para a terra, ele separa 12 discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 15, quantas pessoas estavam dentro do tabernáculo, dentro do cenáculo no Pentecostes? Quantas? 120. Foi longe, nego. 120. Por quê? Porque Jesus era ilimitado. Não é mais as 12 tribos, não é mais 12 pessoas, agora é 120. Vai, de 2 em 2. Multiplica a revelação de Deus, agora é exagerado, é para todo mundo ver. Ah, mas tem uma igreja em cada esquina. Jesus fundou 120 igrejas, ele falou, vai. Cada uma tinha um nome, não importa, o que importa é que está pregando o evangelho. Uma vez me falaram assim, pastor, tem muita gente no YouTube pregando. Eu falei, que bom, tem que encher a internet para ninguém mais ir na pornografia e ir em vídeo cristão. Quando o cara vai pensar em ir para pornografia, alguém botou um anúncio lá de um evangelista falando, você quer conhecer mais de Deus? Então clique aqui. Pronto, desviou do mal. Tem que encher tudo, irmãos, é exagero mesmo. Quando eu entendi isso, acabou minha crise. Fiquei amigo da Assembleia, da Batista, fiquei amigo de todo mundo, desde que eles preguem a verdade. Fiquei amigo de todo mundo, ninguém mais precisa congregar aqui comigo se não quiser, desde que viva a verdade, desde que tenha pastor, porque é ilimitado, irmãos. Blumenau não cabe dentro da COA, a gente precisa da aba, a gente precisa da koinonia, a gente precisa da comunidade cristã do caminho, nós precisamos deles, não cabe, é muita gente para ser alcançada, sabe, dentro dessa palavra eu te estimulo, traga mais um para a igreja, pelo amor de Deus, se tu ganhar uma alma por ano, você povoa o céu.
Traga amigos para ouvir o que tu está ouvindo. Agora existe um tabernáculo que Davi viu, que era ilimitado. Mas por quê? Porque Levi fica investindo na própria riqueza, na própria casa. Está preocupado em aumentar a casa, mudar o carro, mudar a cor da parede, mudar o chão, o sapato e tal. Não que a gente não tenha que fazer isso, a gente tem que fazer numa certa medida, amém? Mas isso não pode ser o foco da nossa vida. Davi tinha os melhores barcos, tinha os melhores carruagens, mas o foco da vida de Davi era Cristo. Os confins da terra. Ele queria alcançar toda a terra. Então, lá em Levi, a Arca da Aliança você tinha que ir no templo. Porque se tu não estiver andando no templo, tu não acessa a presença de Deus. Agora não, tu carrega a presença de Deus. Tu carrega a presença de Deus. Por isso que Brasília não foi transformada e o Brasil não foi transformado ainda, porque as igrejas estão dentro dos templos, mas era para o templo ser nós no meio da sociedade. Tanta gente deixando de transformar o mundo, porque fica dentro de uma igreja e não sai. Porque nós não amadurecemos, culto após culto, sem querer entregar a nossa vida. Nunca entramos no Santo dos Santos. Nunca vivemos o ID de Deus. Levi, irmãos, fica só olhando para isso aqui, ó. Levi se preocupa assim, hoje a cadeira é branca, amanhã eu quero uma preta estofada, depois eu quero uma vermelha estofada, depois eu quero ver qual que é a cadeira mais cara para o metro quadrado da minha igreja ser o mais caro. É isso que Levi pensa. Depois eu quero botar um telão que fecha a parede, porque esse já não vai mais prestar, e tal, e sempre olhando para cá. Enquanto isso tem criança morrendo lá na Tailândia por causa de R$30 por mês, que podia pagar uma bolsa para ela estudar e ter comida. Mas os R$30 a gente prefere usar em outra coisa. Isso é Levi, está preocupado com isso aqui. Jesus não, Melquisedeque não, vai para os confins. Pega o que vocês têm, vende as suas fazendas e vai, não volta, só vai, só anda, para vocês alcançar a terra toda. Sai da onde vocês estão. Só que enquanto a gente vive dentro da igreja, olhando para nós sempre estamos em crise. Podemos ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, compra casa, compra carro, compra bicicleta, vende, compra e está sempre em crise. E de repente um homem que nasceu numa manjedoura e foi enterrado num sepulcro emprestado, que viveu uma vida que nem era dele, com roupa que nem era dele, que ele talvez nem comprou, venceu o mundo, pregou para o mundo, libertou o mundo. Aonde está o nosso coração? Fique em Jerusalém. Fique, até que do alto seja revestido de poder, e depois vá. Porque se tu ficar com o poder que Deus te deu, tu vai criar uma torre, e essa torre é chamada Torre de Babel. Quando tu levantar ela, vai vir confusão, e ninguém vai se entender. Marido vai se dividir da esposa, os filhos não vão querer andar com os pais, porque o pai não tem propósito. Por isso que eu sempre digo, eu prefiro que um filho me perca, num campo missionário como mártir, do que ele me tenha dentro de casa, sem ver um propósito na vida do pai. Porque se ele me ver morto, mas vivendo por um propósito, ele vai ser um filho que vai ter destino. Ele vai ser um filho que vai ter pelo que morrer. Enquanto tem muitas crianças e jovens hoje que não têm pelo que morrer, porque os pais não viveram por nada mais do que a própria riqueza. E os filhos não querem isso. Os filhos querem um destino eterno. Aqui, Levi nos mostra cuidar daqui. Melquisedeque mostra, vai para a cruz. Ah, mas e se eles me lançar nos leões? Não faz mal, vai cantando, porque grande é teu galardão na eternidade. A terra não pode mais te parar, o medo não vai mais te tomar. Era isso que Davi estava falando nesse tabernáculo. Olha que potência ilimitada, Davi rasgou, irmãos. Davi pegou o melhor ouro, o Ofir, pegou tudo. Se tu estudar isso aqui, tu fica embasbacado, não é milhões, não é bilhões, é trilhões de reais. Eu já calculei, é muito dinheiro, é muito mais do que tem o dono lá que foi para o espaço lá com o carrinho. Como é que é o nome? O Elon Musk, é muito mais. Pronto, já estamos sendo verificados na rede social. É muito mais, irmãos. É muito mais do que Davi tinha. Era ilimitado, não existia rei na terra que não respeitasse Davi. Todos conheciam a fama de Davi, não tinha WhatsApp na época. Era tudo por cavalo. Pastor José tem estudos e documentos que mostram que as embarcações de Davi chegaram no Brasil, porque tem pedras no templo de Davi,
que só no Brasil tem minérios. Por isso que os judeus descobriram o Brasil antes dos portugueses. Eles chegaram aqui antes. Por isso que nós somos judaicos cristãos. Irmãos, é ilimitado. Mas deixa eu continuar, senão não sai daqui. Agora, muitas pessoas estão paradas. Por isso que os crentes pararam, ou nunca foram, para remir a política. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estive na Turquia. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo hoje, mas é necessário. Eu estive na Turquia. A Turquia tem igreja, sabia disso? Tem 500 mesquitas, mas tem igreja lá. Só que a igreja é dentro de um portão fechado, cheio de câmeras. E quem dá a cartilha de como fazer o culto é o governo. Por quê? Porque quem manda lá são os muçulmanos. E aqui no Brasil, quando a gente fala que um crente vai para a igreja, que um crente deve ir para a política, todo mundo diz, ah! Sabe por quê? Porque os crentes foram e se venderam. Porque aquele negócio lá, aquelas coisas evangélicas, é tudo uns curral de político para fazer voto. Aparece uma vez por ano para pegar voto, mas não faz o que deve ser feito. E ainda outros que estão lá, que foi as igrejas que colocaram, é para servir os interesses locais da igreja. Eu não quero que ninguém daqui de dentro seja político para ajudar a igreja COA. A igreja COA já é muito maior do que a política. Os políticos têm que nos servir. Nós somos a sociedade, eles trabalham para nós. Só que nós temos que estar lá dentro, porque senão eles vão fazer as leis. E quando alguém botar uma lei que uma igreja não pode estar aberta porque não faz casamento homossexual, quem que vai impedir lá dentro? Eu vou berrar daqui do púlpito? Por que nós nos fechamos, irmãos? Por que a igreja se tornou irrelevante? Tão fraca que não consegue mudar um parquinho da esquina. Não consegue pintar a casa de um irmão. O irmão morre com a casa que nunca tem reboco. O que aconteceu com a igreja? De Melquisedeque que eles iam. Sabe por que a igreja perde a voz? Porque não tem unidade. Porque se eu chego aqui com os pastores e falo para a gente colocar alguém na política, facinho nós colocava. Se unisse todos os pastores da cidade e quisesse eleger um, é facinho. Só que o problema é que todo mundo quer o seu. Ninguém pode abrir mão. E todo mundo tem interesse egoísta. Ninguém trabalha pelo reino quase. É tudo uma brigaçada. Aí dá tanta briga que fala, não quero mais saber de política. Aí é governado por aqueles que querem. Vive falando mal dos homossexuais, mas abre as portas para eles poderem dominar tudo lá, nem concorrência tem. O que aconteceu com a igreja, irmãos? O que aconteceu com o nosso coração? Davi foi diferente, ele influenciou todos os povos. Estude o Salmo 144 para tu ver. O povo perece quando os maus governam. Estuda o Salmo 144. Quando eu li o Salmo 144, a minha visão de política fez assim, ó, eu falei, que miserável que eu sou. Pareço um padre que vive dentro de uma capela e nunca pode sair de lá para pregar o evangelho. Davi era ilimitado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que o povo se fechava, se dividia, caía juízo de Deus. Por isso que a gente chorou tanto, e a gente chora tanto pelo Brasil, mas o Brasil não muda, porque a igreja não está unida. Porque o tabernáculo era 5 candelabros na direita e 5 na esquerda. 5 ministérios de frente um para o outro unido. 10 fala de completude, de unidade. Se uma cidade tivesse 10 ministérios que andassem junto, não tinha quem pararia o poder de Deus na cidade. Eu conheci uma cidade chamada Montes Belos, lá no Goiás, que 95% da cidade é crente. Toda loja que tu entra está tocando louvor. Uma cidade linda, próspera. A cidade da igreja do pastor José, onde ele pastoreava. Linda. O que nós estamos fazendo, irmãos? Agora, presta atenção em algo ainda mais profundo do que tudo isso que eu estou falando. Na palavra de Deus, quem já ouviu falar dos nazireus? Os nazireus eram um voto que eles faziam no Antigo Testamento, porque tinha lá os sacerdotes, os levitas, os bambambam, os caras que ninguém acessava e mandava em tudo. E não servia o povo, só servia a si mesmo. Aí Deus falou para um pessoal que era apaixonado por Jesus. Falou assim, ó, querem, faça um voto. Deixa cabelo crescer, não toque em morto, não bebe vinho. Faça esse voto. Esse vai ser o voto nazireu.
Teve 3 homens-chave na Bíblia que foram nazireus: Sansão, que eu já vou falar dele, Samuel e João Batista. Um dia eu fiz esse voto quando eu entendi a violência, que era isso. Samuel preparou o caminho para quem? Para Davi. Samuel é o cara que ungiu o rei Davi. Samuel tinha um sacerdote chamado Eli, que a Bíblia diz que ele era obeso, cego e cansado. E ele estava coordenando o templo. De repente aparece Samuel, cheio de vontade de amar a Deus, com 8 anos de idade, já tinha sonhos, já ouvia a voz de Deus. E ele começa a ter revelação. Eli morre. E Samuel entra no lugar dele. Cai na cadeira. Ficou tanto tempo na cadeira sem fazer a obra de Deus que caiu na cadeira e morreu. A Bíblia diz isso. E aí Samuel foi e começou o sacerdócio de Melquisedeque, porque Samuel não era normal. Não era. Samuel não queria rei. Samuel queria coordenar o povo através da revelação profética. Mas o povo chegou para Samuel e falou assim: nós não queremos um sacerdote, nós queremos um rei para governar a nossa vida. Mas Samuel falou: vocês poderiam ser ilimitados, e vocês querem um rei que os limite. Então aclamaram Saul. Tem até o momento que Samuel fala: o que eu fiz para vocês? Eu não ensinei o caminho. Mas eu entendo o que Samuel passou. E aí de repente Samuel unge o rei Davi. E começa a história do rei Davi. Davi foi ungido por um homem, preparado por um homem, que estava no sacerdócio de Melquisedeque, que era Samuel. Porque a primeira coisa que Samuel fez enquanto sacerdote era: cadê a arca da aliança? Cadê a presença de Deus no meio da igreja? Culto não adianta, dízimo não adianta, oferta não adianta, ritual não adianta, batismo não adianta, eu quero a arca. Cadê Jesus? Primeira coisa, eu quero glória, eu quero estar na igreja e não cantar só de boca para fora, eu quero verdade. Ele trouxe a arca para o meio. Presta atenção. Depois disso, ungiu Davi. Davi começou o ministério. Aí vem João Batista. João Batista, a Bíblia diz que é aquele que preparou o caminho para o Senhor. Ele era nazireu. Vivia no deserto, comia mel e gafanhoto. Nazireu é muito violento, irmãos. Nazireu é aqueles cara doido. É aqueles cara que poucas pessoas conseguem andar com eles, porque eles vivem em lugares de deserto. Não porque eles estão passando pela prova, mas é porque eles vivem em lugares de difícil luta, para poder levar o povo para um outro lugar. João Batista, ele abriu o caminho. Presta atenção, irmãos. Eu não sei se essa igreja é preparada para entender isso, talvez nós não somos ou somos, não sei, mas preste atenção. Os nazireus preparam o caminho para o sacerdócio de Melquisedeque. Quem eram os nazireus? Cabelo comprido. Consagração, tinha devocional. Cabelo comprido fala de consagração, cobertura, devocional. Não podiam beber vinho. O vinho não era pecado na época, só que eles não podiam beber. Por quê? Porque eles entregavam até o que podia para receber algo maior. Não podia tocar em cadáver, fala de obras mortas, não podia pecar. Eram pessoas radicais, pessoas que não se vendiam, não se corrompiam, pessoas rejeitadas. Eles rejeitavam os nazireus. Só que deixa eu te falar, a história conta que quando os nazireus estouravam uma guerra em Israel, eles eram rejeitados por todo mundo, mas eles eram os cabeludos. Eu fiz esse voto um dia, eu tinha o cabelo até o ombro, eu e o Nicolas. Não sei se o Nicolas fez por isso, mas eu fiz. Ele fez porque me copiou. Gente, já não tinha mais tanta essência, né? Aí, irmãos, eu tinha o cabelo. E eu busquei muito essa revelação. Porque, sabe por quê? Porque eu era rejeitado por Blumenau. Eu era rejeitado por pastores que eu amava. Eu queria ser como eles, eu queria chegar no lugar que eles chegaram, mas não abriam. E eu chorava. E um dia eu falei: quer saber, eu vou ser nazireu. Se ninguém me ama, Deus vai me amar. E aí, Deus providenciou o bispo Nilson, que era muito mais do que eu merecia. É muito mais do que eu mereço. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu fui. Deixei de fazer até o que eu podia fazer, para alcançar algo maior. Entreguei a minha lan house, porque Deus disse: a tua lan house não tem pecado nenhum, mas tu quer dar um vinho para esse povo? Tu quer fazer eles ficar jogando o dia todo no computador? Sai desse lugar. Eu estou separando o santo do profano. Tu vai ser aquele que ensina as pessoas a discernir do puro e do impuro. Sai desse lugar. Entreguei tudo
para que não digo que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Entreguei tudo. Aí comecei com a Zion falida, e aí veio um funcionário falido que era o Daniel. Hoje a gente tem uma empresa faturando e um vice-presidente espetacular e extraordinário. Porque Deus é quem fez. Mas o nazireu ele é doido. O nazireu ele vai, ninguém vai. Se for preciso ele começa na sala de casa, mas ele começa. Ele não toca em obras mortas, ele não come o que é imundo, ele cuida do corpo, ele se veste com pano de saco, ele se humilha, ele não tem problema com isso. O nazireu é assim, por quê? Porque ele prepara o ambiente para que venha um sacerdócio maior, para que venham pessoas melhores, para que venham pessoas verdadeiras, para que venha uma igreja que não é igreja de quarta, de domingo, de sábado, de sexta, é uma igreja genuína, que vive, respira evangelho, respira Cristo, respira a vida. E aí ele prepara tudo. Os nazireus preparam a mudança do sacerdote, eles vão provocando. A vida de Samuel era normal até ungir Davi. A vida de João Batista era normal até Jesus aparecer. Quando Jesus apareceu, irmãos, virou uma loucura total. Ele abençoou Jesus, batizou Jesus e começou o pau a comer. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus entrou em outro sacerdócio, mas Jesus não apareceu enquanto João Batista não batizou. De tamanha autoridade. E Jesus termina dizendo, o maior do Antigo Testamento é João Batista. Tamanho voto que ele fez com Deus. E ele entra num lugar profundo, ele vê algo maior. Deixa eu te falar uma coisa. Caim era primogênito. Esaú era primogênito. Ismael era primogênito. Rubens era primogênito. O primeiro filho, o herdeiro. Todos eles perderam a primogenitura. Nós temos que entender isso, irmãos. Sabe quem que acessou o lugar deles? Aleluia. Pessoas que queriam. Porque a promessa era para um povo judeu. Mas um dia Jesus falou que eu podia entrar, desde que eu quisesse. A promessa era para Abraão, mas um dia Jesus abriu para eu poder entrar. Era para Ismael ser herdeiro, mas foi Isaac, porque Isaac quis. Ele era filho da promessa. Era para Caim ser o herdeiro, era para Caim ser o herdeiro, mas ele não quis. E Abel, o sangue de Abel clama. Porque a primogenitura tem a ver com o primeiro do Pai, que é herdeiro dos céus. Presta atenção nisso. Jesus, ele foi o primogênito, e ele fala, quem quiser pode ser primogênito comigo, pode casar comigo. Porque não é sobre ser o povo escolhido, é sobre quem quer. Se você quiser, eu abro a porta. É aberto. Melquisedeque é isso, irmãos. O nazireado é isso, são pessoas que querem. São pessoas que falam assim, não importa o sistema, é atemporal, não importa se é tribo de Levi, se é neopentecostalismo, se é idade média, se é, não importa, eu quero Jesus e eu vou fazer o que for preciso. É por isso que o primogênito nunca foi merecedor, porque Deus nos deu uma lição, ele falou, não é para quem é herdeiro biológico, é para quem quer. O céu, o reino dos céus é para quem quer. Só que tu tem que entregar tudo. O nazireado é isso, são aqueles, Deus é tão amoroso que ele falou, basta entrar. Os nazireus são muito radical, irmãos. Eles são julgados como os justinhos, os bonzinhos, mas eles querem algo que ninguém quer, eles querem a presença a qualquer custo, e quando a consciência deles acusam que está errado, eles não fazem. Eles não vendem, eles não fazem piadinha, eles avançam. Se tem que morrer eu vou, se tem que ir para o campo eu vou. Eles não ficam olhando para o jardim, eles querem ir lá naquele jardim falido para ajudar o cara a crescer também. Porque o coração do Senhor está nesse lugar. Agora eu vou falar para ti, e eu já estou quase terminando. Quem são esses? Mateus capítulo 28, verso 18. E aproximando Jesus falou-lhes,
foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus estava falando? Sai do egoísmo. Para de olhar para ti e vai, que tem pessoas precisando do pouco que tu tem. Se tu me ama, vai, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Vai, avancem, entreguem suas vidas, vejam o que o Senhor está apontando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ruth, estuda o livro de Ruth. Ruth capítulo 1, 2, 3 e 4, são 4 capítulos. Uma mulher moabita que não tinha herança, estava falida e morta, por causa da submissão e do serviço dela. Primeiro submissão e depois serviço. Ela alcançou o coração do rei e se tornou primogênita. Essa mulher é a avó de Davi. Quem gerou Davi foi uma mulher que nem judia era. Tu fala isso para os judeus, eles piram. Por quê? Porque ela quis. Se submeteu e foi pegar grão, espiga, para alimentar quem tinha fome. Esses somos nós. Quando nós pegar essa palavra que Deus está nos dando e começar a alimentar quem tem fome, nós vamos ganhar a primogenitura. Fala, tu faz parte desse reino. Tu pode entrar aqui porque quando eu pedi água, tu me deste de beber. Quando eu estava nu, tu me vestisse. Quando eu estava com fome, tu me desse o que comer. Quando eu estava cativo, tu fosse me visitar. Tu não ficou no teu quintal, tu foi. Tu se submeteu, mesmo que doía, tu teve que se justificar algumas vezes. Tu queria ter uma imagem para o teu pastor que tu não tinha, mas tu foi. Eu te dei autoridade, então vai. Não deixe que o mundo te pare. Isso é Melquisedeque, irmãos. É algo acima. É além da curva. Deixa eu falar algo, a gente vai pegar essa livraria que nós temos. Por mais que é loucura, todo o conteúdo que é espiritual, a gente não vai mais cobrar. Nós queremos que Deus vai levantar empresários para pagar os livros. Nós vamos colocar o preço de custo nos livros e a pessoa pode levar por quanto ela quiser. Todo livro que nós vender, a pessoa vai poder comprar pela oferta que ela quiser. Mas e se o dinheiro não entrar, pastor? Então fecha, porque essa igreja não merece. Igreja que não é generosa não merece ganhar conteúdo espiritual. Mas se nós formos generosos, quando a gente pegar um livro, nós vamos ofertar. E para quem não tem condição, leva. Porque se tu ler o livro e tu não tiver condição, porque Deus curou a tua vida, tu não conheceu Jesus. Não tem como dar errado. Mas nós não vamos mais cobrar. Tudo que é conteúdo espiritual, a gente não vai mais cobrar para que todos tenham acesso. E se a igreja não bancar, a gente para. Fecha a livraria. Porque eu acredito numa igreja generosa, irmãos. Meu pastor achou meio doido, mas falou que está muito alegre com a minha posição e com todo mundo aqui, que tem decidido entrar nesse lugar. Não porque é errado cobrar um livro, está certo, teve trabalho naquilo ali, mas nós queremos algo maior. Eu preciso acessar a generosidade, irmãos. Eu preciso acessar aquele momento que pessoas vão dar um cheque em branco e vão falar, faça a obra de Deus. Não para enriquecer o bolso do pastor, mas para a gente alcançar quem nunca foi alcançado. A gente vai chegar nesse lugar, porque Deus vai enriquecer pessoas que têm esse coração aqui dentro. Em nome de Jesus. Agora deixa eu te falar algo. Tem um nazireu que eu não falei, que é Sansão. Sansão, ele começou o nazireado dele pegando o mel da boca de leão. Matou o leão e pegou o mel. Só que também ele tocou em morto. E o voto é que não podia tocar em morto. Sansão não foi submisso. Passou os dias, Sansão continuou pecando. Até o dia em que Sansão trocou o mel da boca do leão pelo mel da boca da prostituta. E ele se envolveu com a terra. E com tudo que a terra tinha para oferecer. Sansão ficou cego. Arrancaram os olhos dele. Porque ele trocou o mel da boca do leão pelo mel da boca da prostituta. E botaram ele para moer trigo para os filisteus. Um homem espetacular, um sacerdócio incrível. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo, quando eu estava lá em Brasília, chegou até mim
que na época o Bolsonaro era presidente, que ele tinha uma lista de todos os pastores que estavam vendidos, os maiores pastores do Brasil, a grande maioria vendidos para político. Ele tinha uma lista em cima da mesa dele. Homens que estão moendo trigo para os filisteus, cegos. O que a tua vida está rendendo para o reino de Cristo? Quando alguém vê teu casamento, ela quer um igual ou ela perde a esperança de ter um bom casamento? Quando alguém vê o teu comportamento, ela se inspira ou ela deprime? Quando alguém vê a tua generosidade, ela se torna generosa ou ela vê a tua ganância e se torna ganancioso? Quando alguém vê a tua paixão, ela tem destino ou ela deseja morrer? Tu estás moendo trigo para o inimigo ou tu estás colhendo trigo para o rei, que nem fazia Ruth? Sansão estava cego, dando voltas na vida. Esse foi um nazireu, dentro da igreja. Só que de repente, eu não falei algo para vocês do nazireu. Na guerra, o nazireu tinha cabelo comprido. E diz a história que na guerra, quando os nazireus, todo mundo rejeitava eles. Mas quando eles chegavam no meio da guerra, os exércitos tudo enfileirado, que eles tiravam e começavam a soltar o cabelo. E o cabelo começava a cair nos ombros. E o pessoal olhava e via que os cabeludos estavam tudo junto, eles começavam a dar um brado de vitória. E naquele brado de vitória eles diziam assim: Deus está conosco porque os nazireus estão conosco. Deixa eu te falar, tu vai ser rejeitado até no dia que alguém precisar de uma palavra para a eternidade. Eles vão lembrar de ti. Eu sei, porque eu sei quando eu sou lembrado. Eu sei quando eu sou lembrado. Nós não prestamos para o mundo, irmãos, porque tu cheira a morte. Mas quando eles estão prestes a morrer, eles vão lembrar daqueles que já morreram e vão perguntar: o que vai acontecer comigo? E tu vai ter a resposta. Tu vai ser aquele que quando você está no velório tu se alegra, porque tu vê o traço da vida eterna. Enquanto muitos estão chorando em depressão, tu está alegre. Eu sei, porque o último velório eu estava. Nazireu é fora da curva. Sansão estava cego, perdeu o nazireado porque se lambuzou com o pecado, com a terra. Prostituição, dinheiro, força, status, empregos, se vendeu. Mas um dia Sansão fala: Senhor, a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer, ele se arrependeu. Como que eu faço para entrar no sacerdócio de Melquisedeque, quando eu já estou tanto tempo na igreja e nunca vi isso? Se arrepende dos teus pecados. Fala: Senhor, que nem Sansão fez no final da vida dele. Eu me arrependo. Eu me arrependo de tentar viver a minha própria vida, de tentar fazer as minhas próprias escolhas. Mas Senhor, se tu me devolver a minha força, a força de um nazireu, a força de Melquisedeque, eu derrubarei o templo de Dagon e acabarei com os filisteus e salvarei Israel. E a Bíblia diz que Sansão derrubou o templo, 2 colunas enormes, matou os principais dos filisteus e acabou com o exército e salvou Israel. E diz a Bíblia no final de Juízes, ali da história de Sansão, que Sansão matou mais gente com a sua morte do que enquanto ele estava vivo. Porque quando a gente está no propósito de Deus, a nossa relevância é real. Quando nós não estamos, ainda que a gente mate 1000 filisteus com uma queixada, a gente não cumpre o propósito. Porque o reino de Deus não é dom, o reino de Deus é submissão e caráter. Obediência e serviço. Se tu se arrepender, fala: Senhor, eu quero, Senhor. O Senhor vai te guiar. Existe um lugar para tu alcançar. Irmãos, deixa eu falar, sabe? Antes de terminar, agora eu estou terminando. Não tem lugar melhor para estar, irmãos, do que a casa do Pai. Não tem. Sabe, esses dias eu estava orando ontem, momento meu de oração, e eu tive aquele sentimento, como se eu estivesse do lado de uma lareira, com o meu Pai Celestial. Naquele momento eu estava pensando no Senhor Jesus, abraçado, afagando meu coração. E eu me senti como se eu estivesse onde eu tinha que estar. Não estava preocupado, não estou preocupado em avançar, em retroceder, em fazer ou não fazer. Eu só quero essa presença. Eu estou convencido que a presença do Senhor é o melhor lugar para eu estar.
É o melhor empreendimento que eu posso fazer. É algo muito gostoso, é algo que tem a ver com uma completude, com uma paz. Parece que aquece o teu coração. E você pode estar no meio de gente boa, de gente ruim, não importa. Você está satisfeito. Porque você está vendo algo muito grande. Não tem sentido a vida se não for para prosseguir em conhecê-lo. Só que conhecer a Deus é muito doido, porque à medida que eu conheço Ele, o potencial aqui dentro destrava, eu me torno mais maduro, diferente, eu mudo. À medida que eu conheço Ele, eu mudo. Eu sou mais ousado, eu sou mais influente, eu sou menos cabeçudo, menos chato, menos teimoso. Pelo menos é o que dizem. Mas é diferente. Melquisedeque é isso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Melquisedeque é esse ambiente. É o ambiente em que, eu estava falando antes ali com a Lucimar, eu falei, sabe, Lucimar, uma das coisas que eu mais me preocupo como pastor é que o nosso GU vire mais um culto. Não pode ser isso. O nosso GU tem que ser um lugar de derramar de corações. Tem que ser de verdade relacionamento. Eu sei que fui eu que escolhi ali as lideranças e tudo, mas isso não pode ficar assim, tem que ser mais fundo. Tem que ser mais fundo, tem que ser mais espontâneo. Nós não temos que estar lá como ritual, mas de relacionamento de verdade. Sabe, de liga, romper a barreira do culto. Porque Melquisedeque era 120 que romperam. Eles sentavam na mesa e comia com o povo e falava de Jesus. O templo não, o templo era chato. O templo tinha cheiro de religião, cheiro de sacrifício, cheiro de incenso. Melquisedeque não, Melquisedeque tá ligado com abraço, com mesa, com conversar, com luz, tá? É diferente, irmãos. Com comunhão, com liga, com propósito, com vocação, com individualidade. Existe um lugar maior. Hoje nessa aula, eu tentei terminar te mostrando a diferença da coisa que é limitada, antiquada para aquilo que é ilimitado. Davi entendeu isso. Sabe, a minha oração é que tu entre no átrio, tu deixa a tua vida e se joga no mar, de 11 mil litros, no mar de ouro, para que tu mergulhe no Senhor Jesus nos teus devocionais. O Santo dos Santos é só tu que pode entrar. Eu estou aqui para te dizer, existe um caminho espiritual. E se tu se entregar, sabe, pastor, eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu podia fazer de bom. Vai orar. Se tu tem tempo, vem orar. Vamos fechar 24 horas de oração, mas eu não tenho algo melhor? Não tem. Não existe algo melhor do que oração. A oração liberta as pessoas e o teu coração. Pastor, eu queria influenciar as nações. Começa orando por uma aqui dentro. Rompa. Ah, mas eu sou tão limitado. Não, tu não é. Limitado é a tua cabeça. Porque potencialmente você é ilimitado. Porque você pode salvar um africano aqui dentro de uma sala de oração orando por ele. Tu pode salvar um americano, um judeu aqui dentro da sala de oração. Tu pode salvar pessoas em Blumenau aqui dentro de uma sala de oração. Mas eu não preciso ir, tu pode ir quando Deus te mandar. Mas enquanto Ele não te mandar, vem orar, entrega a tua vida toda. Eu estou entregando, irmãos. Eu estou buscando ter 3 horas de oração por dia, eu vou aumentar em nome de Jesus. Porque não é pela minha força, é pela dele. É Ele quem levanta, é Ele quem faz. Eu estou me sacrificando, eu estou me entregando, falando, pode pegar, Senhor, pega essa coisa imprestável e faz de mim aquilo que tu sabe fazer, algo lindo, algo maravilhoso, algo relevante, mas está aqui, esse trapo de imundícia. Perca o controle, se entregue, deixe ele fazer um pouco, para de tentar fazer, só busque tentar obedecer, e o resto deixa que ele faz, amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Anota aí, Mari. A partir de semana que vem, vai ser um ensino em 7 aulas, não vai ser em 3, sobre corpo, alma e espírito. Amém? Feche os olhos comigo, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos.
Obrigado por tu ter aberto a porta para a salvação, Senhor. Obrigado por tu ter aberto a porta da primogenitura. Obrigado por tu ter nos preparado para um lugar ilimitado. Muito ouro. Ilimitado. O ouro ficou pequeno perto de Davi. Quando pensamos em Davi, no ouro, o ouro é pequeno, Senhor. Leva-nos a um lugar maior, ainda mais excelente. Nós não queremos a boa vontade de Deus, nós não queremos a agradável vontade de Deus, nós queremos a perfeita vontade de Deus, Senhor. Nós temos sede de Jesus. Eu quero entregar mais, eu quero chorar mais, eu quero implorar mais, eu quero subir mais. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso chegar em lugares mais altos. Ajude-me a sintonizar o tempo da minha rotina. Ajude-me a dar 15 minutos a mais para Ti por dia. Ajuda-me, Senhor, eu pisar em lugares maiores. Eu quero entender o que é esse sacerdócio, Senhor. Eu quero entender o que é ser ilimitado, universal, atemporal. Tu desse acesso a todos. Tu desse acesso a todos. Existe algo que está acontecendo desde o Éden. Existe algo que está acontecendo desde Abraão, desde Davi. E eu quero acessar esse lugar, Senhor. Eu quero acessar esse lugar maior, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a subir mais. Nos ajude a nos entregar mais, Jesus. Eu quero subir mais além, aonde a terra não me rege. Eu quero acessar a primogenitura, Senhor. Eu quero acessar a primogenitura. Aos teus pés eu quero ir a um lugar mais alto. Ajude-nos a dar um passo em direção, romper com a incredulidade, com a rotina. Envolto em tua presença, Jesus. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Precisamos do teu amor. Precisamos do teu amor. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Vem cá, Sueli.